E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No mundo do futebol, algumas palavras ditas no momento certo são capazes de sacudir o ambiente, levantar arquibancadas e reacender esperanças. Foi exatamente isso que aconteceu quando Cláudio Taffarel, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, decidiu se pronunciar publicamente sobre o Fluminense. Em uma fala surpreendentemente emotiva, o ídolo mandou um recado direto ao Clube das Laranjeiras, e o impacto foi imediato. Com a serenidade que lhe é característica e o brilho nos olhos de quem ama o esporte, Taffarel exaltou a grandeza do Fluminense em uma entrevista que, em minutos, tomou conta das redes sociais. O Fluminense é um clube que sempre respeitei. Sua camisa tem peso, tem alma. E ver o que estão construindo hoje me emociona profundamente, declarou, com a voz embargada. A frase correu como um raio pelos grupos de torcedores, reacendendo o orgulho tricolor. A admiração de Taffarel pelo tricolor carioca não é recente, mas a intensidade com que ele falou dessa vez deixou claro que havia algo mais ali. Quando vejo o Fluminense jogar, lembro da essência do futebol. Lembro do que nos fez apaixonar por esse esporte. É um clube que representa mais do que vitórias, representa sentimento, continuou o ex-goleiro da seleção brasileira. Foi o suficiente para transformar seu nome em um dos assuntos mais comentados do dia. No CT Carlos Castilho, a repercussão da declaração foi instantânea. Jogadores assistiram ao vídeo no vestiário antes do treino e se emocionaram. Alguns funcionários relataram que até Renato Gaúcho, conhecido por sua postura firme, ficou visivelmente tocado com a fala do ex-camisa 1. Esse tipo de reconhecimento, vindo de um cara como Taffarel, mexe com a gente, disse um dos preparadores físicos do clube. Nas arquibancadas virtuais, os torcedores não esconderam a emoção. Comentários como "isso é respeito de verdade" e "Taffarel é gigante" inundaram as redes. Muitos pediram que o clube respondesse à altura, talvez até convidando o ex-goleiro para visitar as Laranjeiras ou assistir ao próximo jogo no Maracanã. O gesto virou combustível emocional às vésperas de uma partida decisiva no calendário tricolor. E é justamente aí que a fala de Taffarel pode se tornar mais do que simbólica. O Fluminense se prepara para um confronto que pode definir o rumo da temporada, e agora entra em campo não apenas com tática e treino, mas com um reforço invisível e poderoso: a emoção. A declaração parece ter unido o grupo em torno de um sentimento comum de pertencimento e responsabilidade. Renato Gaúcho, em conversa reservada com a comissão técnica, foi direto: esse tipo de mensagem a gente tem que guardar. Não só ouvir, mas sentir. Se o Taffarel vê grandeza no nosso trabalho, temos que fazer por merecer. A fala do treinador caiu como um mantra sobre os jogadores, que vem demonstrando mais foco e intensidade nos treinamentos. Dentro de campo, nomes como Cano, André e João Ares mostraram uma postura diferente nos últimos dias. Concentração máxima, menos sorrisos durante os treinos, mais seriedade. Há quem diga que a emoção virou motivação. O elenco entende que carrega não só as expectativas de uma torcida apaixonada, mas agora também o reconhecimento de uma lenda. Entre os torcedores, surgiram campanhas emocionadas. Hashtags como #Obrigado Taffarel e #Taffarel Tricolor dominaram as redes. Alguns tricolores até sugeriram que o clube eternizasse a fala do ex-goleiro em um mural ou painel dentro do estádio. O gesto, para muitos, já entrou para a história afetiva do Fluminense. O presidente do clube também se pronunciou. Em nota oficial, agradeceu a Taffarel pela demonstração genuína de respeito e admiração e destacou que o futebol precisa de gestos assim, que unem mais do que dividem. Segundo fontes internas, existe a possibilidade de um convite formal para que Taffarel participe de um evento no clube ainda este mês. Nos bastidores da mídia esportiva, comentaristas destacaram o caráter inusitado e poderoso da fala. Taffarel não é de se pronunciar com frequência. Quando fala, é porque sente. E isso diz muito sobre o momento do Fluminense, afirmou um jornalista veterano durante um programa ao vivo. As palavras do ídolo ecoaram além das fronteiras cariocas, chegando a torcedores de outros clubes.
Se há algo que o futebol ensina é que emoção pode ser tão determinante quanto a tática. A fala de Tafarel acendeu uma fagulha que pode incendiar o coração tricolor. Nas palavras de um torcedor emocionado, quando uma lenda reconhece sua história, você lembra por que ama esse clube. Agora, o desafio é transformar emoção em resultado. O próximo jogo será um termômetro não só do desempenho em campo, mas da capacidade do time de canalizar toda essa energia positiva. Os olhos estarão voltados para o Maracanã, onde mais do que uma bola vai rolar uma história carregada de sentimentos. A torcida, por sua vez, promete fazer sua parte. Mobilizações já estão em curso para lotar o estádio e empurrar o time. Faixas de agradecimento a Tafarel, cantos de guerra e uma atmosfera de pura emoção devem dominar o ambiente. A expectativa é que o Fluminense entre em campo com a alma inflamada e o coração em chamas. E assim, entre palavras sinceras e corações tocados, uma simples declaração se transformou em símbolo. O futebol, mais uma vez, mostra que é feito de gestos, de histórias, de pessoas. E o recado de Tafarel ao Fluminense já está marcado na memória tricolor, como uma lembrança de que, às vezes, um elogio pode valer tanto quanto um gol. Você acha que esse sentimento vai se refletir em campo? Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Nas ruas do Rio, onde o futebol é quase uma extensão da alma carioca, o nome de Tafarel voltou a ser entoado com reverência, mas dessa vez em tom tricolor. A declaração do eterno goleiro da seleção não apenas emocionou os torcedores do Fluminense, ela os conectou com algo maior, a sensação de que o clube, por vezes subestimado no cenário nacional, está finalmente recebendo o reconhecimento que merece. O impacto foi ainda mais forte entre os veteranos das arquibancadas, os tricolores mais antigos, que viram Tafarel brilhar em Copas do Mundo e nunca imaginaram que um dia ele falaria com tanto carinho do seu time do coração. Muitos disseram se sentir recompensados por anos de paixão incondicional. Escutar isso de um cara como ele é como se o mundo estivesse dizendo: o Fluminense está no caminho certo, escreveu um torcedor emocionado. Entre os jovens da base, o efeito foi igualmente marcante. Alguns revelaram que cresceram ouvindo histórias sobre Tafarel, mas não esperavam que ele tivesse tamanha consideração pelo clube onde sonham em fazer história. O recado serviu como combustível, um lembrete de que estão em um lugar que inspira até os grandes. Isso nos dá orgulho e responsabilidade, confessou um atacante do Sub-20. Os bastidores do futebol também reagiram. Um empresário conhecido no meio revelou que a fala de Tafarel pode influenciar a percepção de atletas e investidores sobre o Fluminense. Palavras como essas valorizam o ambiente. Elas não são só emocionais, têm peso simbólico e até comercial, afirmou. O clube, que busca se consolidar ainda mais como referência nacional, ganhou um impulso de prestígio inesperado. Até mesmo torcedores de outros clubes reconheceram a beleza do gesto. Muitos elogiaram a humildade de Tafarel e a nobreza de sua fala, que destacou o valor emocional do futebol acima de rivalidades. Foi um raro momento de união no cenário muitas vezes polarizado do futebol brasileiro. Ele mostrou que o respeito transcende cores, disse um comentarista esportivo. A repercussão também chegou à imprensa internacional. Veículos sul-americanos noticiaram a declaração como um ato de reverência ao futebol brasileiro raiz, ao estilo de jogo envolvente e apaixonado que o Fluminense tem exibido nos últimos tempos. Para muitos, Tafarel deu voz a um sentimento que muitos fora do Brasil também têm percebido, o renascimento de um gigante. Nas lojas do clube, a procura por camisas aumentou no dia seguinte à fala. Coincidência? Talvez. Mais funcionários acreditam que a comoção gerada pela declaração impulsionou os torcedores a demonstrarem ainda mais orgulho de vestir o manto tricolor. Foi como um chamado à identidade, disse um vendedor, observando famílias inteiras entrando para comprar uniformes. Nas arquibancadas sociais das Laranjeiras, um grupo de torcedores organizou um mosaico especial em homenagem a Tafarel para o próximo jogo. A ideia é exibir uma faixa com os dizeres: sua palavra nos honra, sua história nos inspira. O clube, segundo rumores, já estuda como incluir a homenagem na cerimônia de abertura da partida.
A comissão técnica, ciente do momento simbólico, resolveu incluir a fala de Tafarel em um vídeo motivacional que será exibido ao elenco antes da entrada em campo. A ideia é simples, mas poderosa: fazer com que cada jogador sinta que está sendo observado e admirado não só pela torcida, mas por ídolos do futebol mundial. No fim das contas, o que parecia ser apenas uma frase em uma entrevista virou uma onda de emoção que varreu o clube e sua torcida. E assim, o Fluminense segue sua caminhada, agora guiado também por uma centelha que veio do passado, das mãos e da voz de um goleiro lendário que, com sinceridade e respeito, tocou a alma tricolor. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.